Na Bíblia há textos que, ao serem estudados com cuidado, ajudarão você a entender melhor histórias relacionadas ao passado, mas também detalhes importantes relacionados à profecia bíblica e os eventos dos últimos dias. Na semana passada, analisamos a história de Ruth e Esther com o propósito de compreender melhor aquilo que Apocalipse nos apresenta sobre os eventos finais. E nesta oportunidade, de forma especial, analisaremos ainda os textos que se encontram em Daniel e também relacionados à igreja do Novo Testamento, a fim de pensar alguns detalhes importantes que nos ajudarão a iluminar e compreender melhor aquilo que é apresentado pelo livro de Apocalipse. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo ao nosso canal e eu espero que, pela graça do Senhor, você, sua casa e sua família estejam recebendo as bênçãos do Senhor para que, de forma poderosa, essa semana seja uma semana de vitória para você e para todos aqueles que estão ao seu redor. Nós estamos, desde a semana passada, analisando alguns textos e algumas histórias e narrativas do Antigo Testamento, a fim de nos fornecer elementos para compreender melhor os detalhes contidos na profecia de Apocalipse. E nessa semana não será diferente. Estamos entrando agora numa lição que vai analisar em detalhes alguns pontos importantes de Daniel capítulo 3, bem como também de algumas narrativas do livro de Atos, para então conseguir compreender melhor Apocalipse capítulo 13 e também Apocalipse capítulo 14. E eu quero convidar você, logicamente, a participar deste momento, assim como temos feito todas as semanas. Eu quero aqui estender o meu abraço carinhoso a todos aqueles que fazem parte desta grande classe da Escola Sabatina, que a cada semana tem se reunido para estudar a Palavra de Deus. Pessoas que se encontram aqui em Jaíba, aonde nós aqui atendemos a Igreja de Deus, na cidade de Jaíba, Minas Gerais, bem como também em São Francisco, Bauru, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pessoas que estão espalhadas por todo o Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, pessoas que estão acessando este conteúdo de vários locais do nosso país. Obrigado pela sua companhia e obrigado por fazer parte desta grande classe. Ao mesmo tempo, quero agradecer também aqui, estender o meu abraço aos nossos amigos de Portugal, Moçambique, Estados Unidos, pessoas que estão fora do país e estão também acompanhando este conteúdo. Para nós é uma alegria você acessar este material e não só acessá-lo, mas também compartilhar e aprender através dele. Fico muito feliz com os comentários que têm sido colocados na lição e peço que você deixe o seu comentário para que juntos possamos interagir e principalmente aumentar esta comunidade, esta grande classe, para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, ok? Caso você já seja inscrito neste canal, caso você já seja um dos mais de 1080 alunos que fazem parte desta classe, eu quero convidar você a deixar o seu like, isso ajuda com que este conteúdo chegue a mais pessoas, deixe também o seu comentário, ok? E compartilhe este material, para que mais pessoas sejam abençoadas assim como eu e você. E caso você seja como a grande parte das pessoas que ainda não são inscritas neste canal, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva neste canal, deixe também o seu like, o seu comentário para que saibamos de onde você está participando e qual tem sido a sua reação em relação a este conteúdo. Assim, esta comunidade, essa classe aumentará a cada dia mais e o próprio YouTube distribuirá este conteúdo para muitas mais pessoas como você, como eu, que tem interesse e gosta de dedicar tempo ao estudo da Bíblia e também compreender melhor os assuntos apresentados na lição da Escola Sabatina. Muito bem, tendo aqui externado a minha gratidão por você estar conosco e de forma especial o meu abraço a todos aqueles que nos acompanham, eu quero convidar você de modo especial a buscarmos a presença de Deus através da oração e pedirmos que o Espírito de Deus nos conduza de forma carinhosa através do estudo dessa semana. Uma lição importante, com conteúdos importantes que eu e você precisamos não só entender, mas sobretudo também crer e colocar em prática na minha e na sua vida. Logo, tome a sua Bíblia em mãos, a lição da Escola Sabatina, e vamos juntos orar pedindo que Deus nos dirija neste momento tão importante de compreensão da sua palavra. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai, que sobre as alturas dos céus habita, obrigado por nos reunir mais uma vez
pessoas de vários países, vários estados do Brasil, várias cidades, locais diferentes, para neste momento nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e buscarmos do Senhor discernimento e sabedoria para compreender aquilo que o Senhor nos deixou reservado. Que onde quer que um de Teus filhos esteja, que o Senhor envie uma bênção especial, independente de qual seja a condição, independente de qual seja o momento que cada um esteja vivendo, que o Senhor conceda a cada um aquilo que cada um tem buscado em Ti, a fim de que a fé seja fortalecida e cada um seja atendido, dando ao Senhor, rendendo a Ti gratidão por aquilo que o Senhor é e principalmente por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe esta grande classe da Escola Sabatina e encontre cada um de Teus filhos, nós te pedimos, por Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu deixar aqui um recado importante para você. Nós estamos terminando esse trimestre, já estamos na lição de número 12, estamos aí a poucos dias de iniciar um novo trimestre, uma nova lição e um novo conteúdo. E eu quero aqui enfatizar a necessidade de você fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Caso você ainda não tenha a assinatura da lição, eu vou deixar na descrição deste vídeo o link necessário para que você acesse a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, e faça a assinatura da sua lição para que você, no próximo trimestre, já tenha material em mãos para darmos juntos início à lição da Escola Sabatina. Ao mesmo tempo, quero convidar você, pois nos próximos dias, provavelmente na próxima semana, nós teremos uma live especial para tratar dos assuntos relacionados à próxima lição, ok? Faremos um fechamento deste conteúdo e já prepararemos você para o assunto geral daquilo que será a lição do próximo trimestre. Logo teremos uma live introdutória ao assunto da lição do trimestre seguinte. E eu quero convidar você a estar atento, pois estaremos aí anunciando este momento e, logicamente, eu quero que você faça parte deste bate-papo, desta live, onde estaremos apresentando os assuntos relacionados à próxima lição. Então, fique atento para que você possa fazer a assinatura da sua lição, adquirir o material e, ao mesmo tempo, se preparar juntamente conosco para os assuntos que serão estudados no próximo trimestre, ok? Muito bem. Indo logo à nossa lição dessa semana, que é a lição de número 12 desse trimestre, o título geral da lição é Precursores dos Eventos Finais. Logo quando você dá de cara ao texto ou ao título desta lição, você já se dá conta de que nós falaremos sobre coisas ou elementos que virão antes do tempo do fim e nos ajudarão, logicamente, a compreender melhor aquilo que se dará neste contexto. O verso para memorizar se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 7. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou, se você está com a sua lição, a acompanhar aquilo que se encontra neste texto. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso de número 7. O texto diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você parou um pouquinho para compreender o que o texto está colocando para mim e para você? A palavra de Deus, de cara, já tem nos apresentado um texto forte, profundo e que mexe com a nossa compreensão relacionado àquilo que está e estará acontecendo no contexto do fim. Pois o texto diz claramente que Deus não nos preparou com espírito de covardia. Pelo contrário, Ele nos deu o espírito de poder, amor e moderação. Logo, o texto está deixando claro que, ao tratar com o ser humano, Deus nos tem concedido a oportunidade de, através do seu Espírito, sermos preparados para os eventos finais. E quando falamos sobre os eventos que irão ocorrer dentro do contexto da segunda vinda de Jesus, eu e você precisamos compreender que há uma necessidade premente de que eu e você tenhamos fé e coragem. A palavra de Deus já fala sobre a ideia e a necessidade da coragem ligado à fé cristã desde o Antigo Testamento. Se você for, por exemplo, ao livro de Josué, capítulo 1, você vai encontrar ali Deus fazendo o vocativo, o chamado e a confirmação de Josué como líder de seu povo. E entre as palavras que Deus vai dizer ao jovem Josué, que está agora se preparando para conduzir o povo, ele acrescenta a ideia da força e da coragem, a fim de que Josué entendesse que há uma necessidade de ter coragem para então estar ao lado de Deus.
A vida cristã é assim. Do mesmo modo, como você vai a Apocalipse capítulo 21, no verso de número 8, a palavra de Deus é clara em dizer que coragem é um elemento daqueles que estarão prontos e preparados para entrar no reino dos céus. O texto deixa claro que os covardes não entrarão no reino do céu. Logo, coragem é um elemento vital para a vida cristã. Não há como você ser cristão sem ter coragem, porque você terá que tomar decisões, abrir mão de coisas e principalmente se apegar a algumas coisas que somente por meio da fé e da coragem farão de você de fato vencedor. A lição vai adiante e ainda na parte de sábado acrescenta a seguinte informação. Nessa semana estudaremos outras duas histórias bíblicas que prenunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Primeiramente, examinaremos o relato de Sadraque, Mesaque e Abdenego, dentro do contexto de Daniel capítulo 3. Então veremos também no Novo Testamento, onde descobriremos que a experiência dos primeiros cristãos pode nos ajudar a entender o que esperar antes do retorno de Jesus. Repetidamente, Jesus fez declarações como: não tenham medo. E por que vocês estão assustados? Conforme está em João capítulo 6, verso 20, bem como também Lucas capítulo 24, verso 38. É importante lembrar que o foco da profecia é Cristo. E sendo assim, em todas as cenas retratadas nos momentos finais da terra, devemos seguir o seu conselho. E que conselho é esse? A lição acrescenta: que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. João capítulo 14, verso de número 1. Na maioria das vezes, quando falamos sobre eventos relacionados ao tempo do fim, acrescentamos e enfatizamos a questão e a necessidade da fé. Mas a palavra de Deus também nos chama a atenção a fim de que possamos crer e principalmente confiar no Senhor no sentido de estarmos seguros daquilo que nós escolhemos e principalmente descansarmos em paz sobre as promessas que Deus nos fez. Contudo, a necessidade de coragem é extremamente importante para que eu e você possamos, como diz a Bíblia, avançarmos, independente daquilo que ocorra, crendo na certeza de que o Senhor está conosco, tendo coragem de ir avante, assim como vamos entender na lição dessa semana. Quando vamos à lição de domingo, a lição tem o título como o seguinte: Daniel 2 e a interpretação historicista. Observe o que a lição vai destacar. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel capítulo 2. E você sabe muito bem disso. Em Daniel capítulo 2, eu e você temos o privilégio de ver Deus revelando os seus planos a um rei pagão. Uma vez tendo a ele revelado, usa-se de Daniel para dar a ele a interpretação e de modo cuidadoso retrata a história do mundo dividido em impérios que governariam o mundo até a instauração do reino de Cristo Jesus. A lição ainda acrescenta o seguinte: começando em seu próprio tempo, na Babilônia, e depois passando pela Média Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma nas nações da Europa moderna, como existem até os dias de hoje, Deus apresentou então a Nabucodonosor a história do mundo, como disse anteriormente. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurariam se misturar por meio de casamentos, mas não se ligariam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Daniel capítulo 2, no verso de número 43. Essa profecia foi cumprida de maneira notável. Apesar de todos os tipos de casamento entre pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, elas permanecem divididas. A profecia dada ao rei Nabucodonosor e interpretada por Deus por meio de Daniel apresentava, como dissemos anteriormente, a sequência dos impérios que estariam à frente do mundo. Contudo, no final da profecia, o texto descreveria a união ou a tentativa de união entre o ferro e o barro. Isso representando a ideia e o propósito de união de reinos que se dividiram e que tentariam novamente se unir a fim de montar um grande império antes da volta de Jesus. Mas assim como a profecia descreveu e também como a história deixou bem claro, eles não conseguiram realizar aquilo que intentavam.
Pelo contrário, mesmo unindo-se por meio de casamentos diversos, estas nações, esses 10 reinos divididos, nunca se uniram totalmente a fim de montar um grande império antes da volta de Jesus. Mas quando você vai à pergunta de número 1, a pergunta diz assim: leia Daniel capítulo 2, verso 31 a 41. Qual foi o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação dada por Daniel? Leia esse texto com cuidado e observe, respondendo à pergunta que nós acabamos de colocar, e deixe aqui nos comentários aquilo que você compreendeu. Todas as profecias de Daniel seguem um fundamento estabelecido no capítulo 2. Em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro com o reino eterno de Deus. Essa é a interpretação historicista das profecias. Você já percebeu isso? Quando você vai ao livro de Daniel, você notará que aquilo que é apresentado ali a Daniel por meio de profecias acaba que se desenrolando ao longo da história. Ou seja, os eventos mostrados a Daniel, eles são colocados literalmente dentro de uma linha do tempo histórica, a fim de que Daniel e eu e você, que hoje temos acesso ao texto, possamos compreender aquilo que foi revelado dentro dos eventos que ocorreram na história. Isso mostra para mim e para você que dentro do livro de Daniel é-nos apresentado uma maneira de compreender e interpretar as profecias. Que maneira e que método é esse que as próprias profecias de Daniel utilizam para não somente revelar, mas sobretudo interpretar aquilo que Deus apresenta? Este modo, modelo ou esta forma de interpretação é chamada de interpretação historicista, quando você toma aquilo que foi revelado profeticamente e consegue enxergar o cumprimento disso dentro da história, a fim de que ao desenrolar da história, desde o momento da revelação até o seu cumprimento, nós enxergamos a ação de Deus na história do mundo. Este é o método historicista que a Igreja Adventista se utiliza para então interpretar e principalmente encaixar dentro do cumprimento aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. Isso nos ajuda a entender que Deus, assim como fez em Daniel, tem apresentado a sua revelação, mas sobretudo também o cumprimento das profecias dentro da linha natural da história deste mundo. A lição ainda vai adiante e na parte de segunda-feira vai destacar o seguinte: observe, adorando a imagem. E somente com esse título você já tem a ideia de que nós já estamos agora, não mais em Daniel capítulo 2, mas dentro do cumprimento da história, analisando Daniel capítulo 3. E a lição vai destacar o seguinte: o rei ressaltou o seu desafio à mensagem dada por Deus, construindo uma estátua inteiramente de ouro. Lembre-se que em Daniel capítulo 2, ao ser descrita a estátua observada por Nabucodonosor no sonho, foi dito a ele que a cabeça, que representava Babilônia, o seu próprio reino, era de ouro. O tronco e os braços eram de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados com parte em ferro e parte em barro. Logo, aquela estátua tinha suas divisões representadas também por metais, que ia do mais importante ou mais valioso ao menos importante ou menos valioso. Contudo, quando Nabucodonosor desejou construir a sua própria imagem, a sua própria estátua, ele ignorou o fato de que Deus havia dito a ele que a estátua era dividida por metais. Pelo contrário, ao invés de fazer uma estátua onde havia divisões de metais, Nabucodonosor fez uma única estátua usando um único metal, representando ali o ouro. A ideia, o propósito de Nabucodonosor é muito simples e extremamente claro. O desejo dele era que Babilônia, que unicamente representava a cabeça da estátua, na verdade pudesse ser representada em toda a estátua, dando a entender que o seu reino permaneceria para sempre. Nabucodonosor não
aceitou a ideia de Deus de que seu reino passaria. Pelo contrário, o desejo dele é que ele fosse rei eternamente. Por isso, ao invés de fazer uma estátua unicamente com a cabeça de ouro, ele a faz então inteiramente de ouro. A lição ainda vai adiante, vai dizer o seguinte, observe. A ideia de Nabucodonosor é que a Babilônia jamais cairia. Nabucodonosor revela características semelhantes à de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Deus havia dado ao rei a oportunidade de compreender melhor a história do mundo e se preparar, pois o seu próprio império passaria. Mas isso não foi importante para Nabucodonosor. Pelo contrário, contrariando aquilo que Deus havia revelado, ele então tentou impor a sua própria vontade, fazendo uma única estátua inteiramente de ouro. A lição vai e apresenta para mim e para você a pergunta de número 3, que diz o seguinte: quais palavras dos 3 rapazes hebreus desafiaram o rei babilônico? O que isso nos ensina sobre fé e o que às vezes ela pode exigir de nós? Observe Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. 2 versos extremamente profundos e poderosos que nos ajudam a entender a resolução daqueles 3 jovens e principalmente a decisão de fé e coragem que eles tiveram em permanecer ao lado de Deus. Leia esse texto e deixe no comentário a sua resposta, pois a lição ainda complementa dizendo o seguinte: muito facilmente esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação extremamente perigosa. Você conhece a história. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor, então, uma vez tendo levantado uma estátua de ouro na planície de Dura, chama todos os seus cidadãos a fim de que eles pudessem ali apresentar um culto àquela estátua. E ao som dos instrumentos, todos deveriam se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Contudo, entre a multidão havia aqueles que decidiram tomar lado em favor da palavra de Deus. Estes são Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 amigos de Daniel, que de forma resoluta decidiram permanecer fiéis à palavra de Deus. E diante do risco da própria vida, eles escolheram permanecer ao lado do Senhor. Você consegue perceber a necessidade de fé naquilo que Deus nos apresenta e, de modo especial, coragem para fazer aquilo que Deus pede, mesmo que todos ao seu redor estejam fazendo o contrário. A palavra de Deus requer de mim e de você, aqueles que desejam viver o cristianismo, de fato, fé e coragem. Pois sem fé e sem coragem, não conseguimos viver de forma concreta o que o Senhor nos pede. Pois o mundo, muitas vezes, anda na contramão da vontade de Deus, assim como foi no texto bíblico. E aqueles 3 jovens, como eu e você, precisamos muitas vezes permanecer firmes e em pé, mesmo diante de decretos que possam vir contra a nossa própria vida. Você já pensou nisso? Isso é extremamente importante e é necessário que você não somente entenda, creia, mas sobretudo pratique uma vida de fé, obediência e coragem, assim como esses que aqui foram apresentados. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira fala ainda sobre adorando a imagem. Novamente, a lição vai destacar o seguinte texto: os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3 e o que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem e a desobediência a essa ordem seria punida com a morte. Daniel capítulo 3, verso 15. Esse evento é refletido no que Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar a outra imagem. Apocalipse capítulo 13, no verso de número 15. E a desobediência também será punida com a morte. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Você consegue perceber? Há uma conexão direta entre os eventos e os detalhes apresentados em Daniel capítulo 3, bem como também aquilo que nos é apresentado em Apocalipse capítulo 13.
Assim como em Daniel capítulo 3, você tem um conjunto de elementos que leva o povo de Deus a ser forçado à adoração, também em Apocalipse capítulo 13 há um conjunto de elementos que forçará o povo de Deus a adorar aquilo que Deus não deseja. Observe o detalhe. Daniel capítulo 3, no verso de número 12, em paralelo com Apocalipse capítulo 13, verso 11 a 17, apresentam as seguintes questões. Observe. Em Daniel capítulo 3, você tem o rei, os deuses e a imagem. Todos esses elementos em um único verso. Daniel capítulo 3, no verso de número 12. Vou repetir. O rei, os deuses e a imagem. Quando você vai a Apocalipse capítulo 13, no verso de número 11 a 17, você encontra os mesmos conceitos, só que de forma diferente. Observe. Em Daniel capítulo 13, de 11 a 17, você tem a primeira besta, a segunda besta e a imagem da besta. De forma direta e simples, há aqui um paralelo indissolúvel entre Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Logo, se Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13 nos apresentam os mesmos elementos, isso quer dizer que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego e todos os que estavam ali presentes, quando então foi inaugurada, por assim dizer, a estátua de Nabucodonosor, estiveram em meio a um momento relacionado à adoração de falsos deuses e, por consequência, a decisão e escolha de permanecer ao lado de Deus, assim também será quando os eventos relacionados a Apocalipse capítulo 13 então estiverem em curso. Do mesmo modo que lá houve um teste de fé e coragem relacionado à adoração, também em Apocalipse capítulo 13, quando esses eventos ocorrerem, novo teste haverá de fé e coragem relacionado à adoração. Você consegue perceber? Assim como houve um decreto de morte em Daniel capítulo 3, assim também ocorrerá um decreto de morte ligado à adoração quando os eventos de Apocalipse capítulo 13 estiverem em curso. A lição ainda vai adiante e destaca: o povo de Deus é chamado a adorar o Criador. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Em oposição à besta e à sua imagem. Quando você vai à pergunta de número 5 da lição, a lição destaca o seguinte: leia Romanos capítulo 1, versos 18 a 25 e veja a ligação entre Romanos 1, 18 e Apocalipse 14, verso 9 e 10, acerca da ira de Deus. A adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado com a autoridade a quem realmente adoramos. Observe com detalhe esses textos e deixe no comentário a sua resposta. A lição ainda vai adiante e acrescenta: a adoração não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso, embora possa incluir também esta prática. Adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade em supremacia. Logo, quando consideramos quem Deus é, nosso Criador e Redentor, então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa, logo, é idolatria. Você consegue entender? Tudo aquilo que você coloca acima do próprio Deus, você está praticando idolatria. Se você adora, se você se curva, se você serve qualquer outra coisa de forma diferente ou maior do que Deus, você está praticando idolatria. Pois a palavra de Deus deixa claro que o Senhor e somente Ele, o Deus Criador e Redentor, merece a minha e a sua adoração. Logo, temos que ter cuidado com isso, pois estamos chegando próximo dos momentos finais da história desse mundo, onde certamente seremos provados muito e de forma especial, a fim de demonstrarmos fé e coragem, vivendo de forma prática aquilo que o Senhor pediu que eu e você façamos. Não indo como as outras pessoas fazem, ou em outras palavras, como diz o ditado, não indo com a maré nem com a multidão. Pelo contrário, decidindo viver de forma resoluta aquilo que o Senhor nos apresenta e prestando somente a Deus a nossa adoração. A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira destaca o seguinte tema: perseguição à igreja apostólica. Logo, estamos agora dentro do contexto do Novo Testamento e a lição destaca o seguinte:
O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século da era cristã. Foram odiados pelos compatriotas judeus que os viam como ameaça à fé de Moisés e enfrentaram a ira também dos romanos. A história descreve como isso aconteceu. O livro de Atos nos apresenta em detalhes esses pontos importantes que você bem conhece. Como foi difícil o início do desenvolvimento da igreja cristã e como esta foi perseguida. A lição ainda vai adiante e acrescenta: a história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar ao nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse capítulo 13. Tiago havia sido decapitado dentro do contexto da história apresentada em Atos, principalmente capítulo 12, verso de 1 a 17. E Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo naquela noite terrível em sua vida. O anjo teve que tocar o seu lado e o acordar. Quando você vai a Atos dos Apóstolos e observa a história deste ponto específico, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 a 17, você notará que o povo de Deus, principalmente os apóstolos, líderes da igreja, estavam naquele período enfrentando grande perseguição. Tiago já havia sido decapitado e morto, Pedro estava preso, preparando-se então para a morte. Contudo, há um detalhe interessante e a lição destacou isso. Mesmo em meio àquele contexto e cenário de perseguição, dor e antevendo a sua própria morte, Pedro estava no cárcere dormindo, como se de forma tranquila ele estivesse enfrentando aquele momento com a paz e principalmente com a segurança de que Deus estava com ele. E se Deus viesse a intervir, logicamente Pedro seria salvo, mas se Deus não intervisse, ele então entregaria a vida pela fé e com coragem ao lado de Deus. Assim como também os jovens hebreus tomaram uma decisão. Contudo, no caso de Pedro, assim como fora também com os jovens hebreus, Deus proveu libertação ao apóstolo e deu a ele a oportunidade de ser liberto da prisão e continuar fortalecendo a fé daqueles que estavam ao lado do Senhor. A lição ainda acrescenta o seguinte: alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também ocorrerá. A palavra de Deus não nos garante libertação de todas as circunstâncias ou situações que possam nos levar ao risco de morte. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que muitos daqueles que estão descritos no relato bíblico foram salvos e libertos e tiveram a oportunidade de continuar pregando o Evangelho. Contudo, outros faleceram e perderam a vida, mesmo no cárcere ou enfrentando perseguições. Não será diferente nos nossos dias. Não será diferente nos momentos finais da história do mundo, aonde uns serão poupados para verem Cristo voltando nas nuvens dos céus. Logo outros, corajosamente, entregarão a vida pela fé em Cristo Jesus. A certeza e a esperança que eu e você temos que ter é que, independente se tivermos que ter a vida ceifada ou poupada a fim de encontrarmos com Cristo em vida, o Senhor voltará. Suas promessas serão cumpridas e eu e você, com fé e coragem, estaremos junto dele, em pé, no momento da sua volta. Que Deus nos conceda fé suficiente para crer e nos preparar para esses momentos. A lição então acrescenta e fecha na parte de quinta-feira, destacando o seguinte: a marca da besta. E a lição destaca o seguinte: à medida que os anos passam e eventos finais como o decreto de morte e a marca da besta ainda não aconteceram, algumas pessoas expressam dúvida e até mesmo ceticismo sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. O Apocalipse é claro: ou adoramos o Criador, ou adoramos a besta e a sua imagem. E não deveria nos surpreender que, em uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, o sábado fosse o centro, uma vez que este é o sinal fundamental de que Deus é o Criador que deu origem a esse dia de guarda no próprio Éden.
conforme está descrito em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. Além disso, não é coincidência que o poder representado pela besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento do sábado para o domingo sem base bíblica alguma. Com este pano de fundo em mente, faz todo sentido a ideia de que o sábado e o domingo estão envolvidos nas questões de adoração, novamente, ao Criador ou à besta. Logo, quando você vai ao contexto de Apocalipse capítulo 13 e também Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, você notará que assim como no passado houve um decreto de morte a fim de levar o povo a adorar aquilo que não é Deus, nos últimos dias haverá de forma semelhante os mesmos elementos. Um decreto de morte que levará o povo a adorar aquilo que não é o Senhor. E dentro deste contexto de adoração, o sábado e o domingo se levantarão de forma clara, a fim de apontar ambos os lados. Aqueles que permanecerão ao lado de Deus permanecerão também obedecendo o seu mandamento, a sua vontade e seguindo aquilo que durante todo o relato bíblico nos é apresentado como sendo a vontade do Senhor. Ou seja, adorá-lo também no dia do sábado, representando ou tornando esse dia um sinal indelével da nossa relação de fé e coragem com o Deus Criador. Por outro lado, o domingo será colocado como um dia de adoração à besta e à sua imagem. E este conflito de adoração, este conflito de ideias e principalmente princípios, mandamento ou vontade humana, mandamento ou tradição humana, isso será o centro de todo o conflito relacionado aos eventos finais. Assim, a lição vai adiante e ainda acrescenta. Em Mateus capítulo 12, depois que Jesus curou no sábado o homem com a mão ressequida, Mateus 12, verso 9 a 13, como os líderes religiosos reagiram? Lembre-se que Jesus realiza a cura de um homem no sábado, dentro de uma sinagoga, e a partir do momento que Jesus o cura, aqueles que estavam ali procuram matar Jesus. Não porque simplesmente Jesus curou e fez o bem no dia de sábado, como deve ser, mas principalmente porque Jesus quebrou aquilo que eles tinham como tradição, o fato de não poder curar ninguém no dia de sábado. Essa era a tradição judaica daquela época. Nada relacionado ao mandamento, pois o mandamento preconiza a necessidade de você fazer o bem no sábado. Mas como eles tinham por costume e tradição não realizar nenhum tipo de ajuda ou auxílio a outro no dia do sábado, Jesus então quebra essa tradição. E por quebrar a tradição, eles então desejam matar Jesus. Note que o sábado se tornou um ponto sensível para eles. E por conta de Jesus ter feito aquilo que eles não desejavam no sábado, Jesus então passou a ser merecedor da morte. A lição ainda acrescenta. Eles procuraram matar Jesus por causa do sábado. Não foi simplesmente por conta da cura, mas porque Jesus quebrou a tradição que eles tinham. Tradição essa que estava naquele contexto acima da lei de Deus. Será que não vai ser da mesma maneira no tempo do fim? Será que a tradição e a vontade humana também não estarão acima da própria palavra de Deus? Esse será também, certamente, o ponto de conflito e principalmente o que tornará a adoração a Deus no sábado um ponto também sensível relacionado aos eventos finais. A lição ainda acrescenta: o desejo de matar por causa da tradição versus a maneira correta de observar o sábado. Embora a questão específica com Jesus não seja a mesma dos eventos finais, é bem próxima disso. Lei humana versus a lei de Deus. E em ambos os casos, a lei contestada gira em torno do sábado bíblico. Você consegue entender como tudo na Bíblia revela que, de modo especial, a maneira como nós interpretamos, nós, adventistas do sétimo dia, e outros muitos cristãos em torno do mundo, interpretam as profecias de modo historicista, nos ajudam a compreender que, de fato, assim como ocorreu no Antigo Testamento, assim como ocorreu no início da igreja cristã, novamente ocorrerá nos últimos dias.
O sábado estará no centro da disputa da adoração e o desejo humano será colocado acima da vontade de Deus. Assim como ocorreu com Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel capítulo 3, assim como ocorreu com a igreja cristã no início do desenvolvimento desta, no final dos tempos, a adoração, o conceito e a necessidade da adoração girará em torno daquilo que Deus estabeleceu, do seu dia de adoração. Aqueles que optarem por fazer a vontade do homem buscarão viver de acordo com aquilo que a tradição e o desejo humano estabelece. Mas aqueles que buscarem viver de acordo com a vontade de Deus permanecerão firmes e corajosos naquilo que Deus determinou em sua palavra. E como a palavra de Deus, como disse Jesus, nunca vai passar, nós, eu e você, todos aqueles que desejam estar em pé e principalmente serem alcançados pela salvação em Cristo, devemos tomar hoje a firme decisão de viver pela fé e coragem na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. E que eu e você possamos hoje tomar a firme decisão de viver pela fé e coragem naquilo que Deus determinou. Assim, hoje e quando os eventos finais ocorrerem, estaremos prontos não somente para enfrentar os eventos, mas sobretudo para nos encontrar com Cristo Jesus. Que Deus o abençoe de forma especial e nos encontramos na semana que vem para darmos sequência então aos estudos relacionados ao tema das profecias apocalípticas. E fecharemos juntos os assuntos relacionados a esse trimestre, já nos preparando para o próximo trimestre e para os temas que serão estudados. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este conteúdo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Nós nos encontramos na próxima semana e que Deus o abençoe.